vamos começar. Pessoal, hoje a aula vai ser mais curta, né? Porque são duas coisinhas básicas que eu vou passar para vocês, que são dois componentes que a gente vai utilizar bastante nos próximos circuitos, principalmente um deles, né? A gente vai usar bastante, que é o botão, tá? E o outro componente é o interruptor. Esse a gente não vai usar nos nossos circuitos, mas é importante vocês entenderem como que ele funciona, né, no nosso circuito, porque às vezes pode ser que vocês utilizem. Então, eu vou vir aqui e compartilhar a minha tela. Beleza. Estão vendo aí a minha tela? Eu vou criar aqui um circuito. Então, olha só. Depois a gente tem um recadinho para dar para vocês a respeito das atividades, tá? Porque a gente está com algum problema lá na pessoal da TI, que eles ainda não conseguiram disponibilizar para nós a plataforma. Vai sair, mas como está demorando, a gente vai ver uma outra maneira de vocês mandarem, pelo menos desse primeiro módulo de eletrônica, as atividades para a gente, né? Poder corrigir e ver se vocês estão precisando de ajuda, né, em alguma parte, e também para a gente poder corrigir aqui em aula, né, ao vivo. Então, a gente depois vai falar sobre isso com vocês, tá? Primeiro eu vou só passar aqui o conteúdo que a gente tinha planejado para hoje. Então aqui a gente tem o Arduino, né, que a gente já utilizou em aulas anteriores gravadas, e aqui a protoboard, também conhecida como placa de ensaio, tá? O Arduino, por enquanto, ele só vai funcionar como bateria, a gente não vai programar nele, né? A gente só vai entender como que funciona a eletrônica e usar ele já para a gente ir se adaptando com algumas necessidades, por exemplo, entender aqui o que é esse 5V, né, GND, para a gente ir se adaptando mesmo com o Arduino antes de pegar para programar mesmo. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui é já fazer uma ligação básica, né, do Arduino com a placa de ensaio. Então, primeiramente, eu vou pegar aqui e ligar o mais nos 5 volts e o GND no menos. Precisa fazer sempre isso? Não, tá? O ideal é sempre você fazer desse jeito quando você vai utilizar componentes que usem a GND, mais de um componente que usem GND, por exemplo, né? Apesar que os Arduinos atuais, eles têm 3 conexões de GND, né? Tem aqui, ó, uma aqui em cima e mais 2 aqui embaixo. Então, dá para você ligar aí 3 componentes exclusivamente, cada um em uma porta GND, né? Porta negativo ou terra. Mas, por exemplo, 5 volts, se você precisar ligar algum componente em 5 volts que seja mais de um componente, aí o ideal é você ramificar desse jeito aqui, né? Porque na vida real, né, no simulador dá para você fazer, ó, igual que eu estou fazendo aqui, várias ligações na mesma conexão. Mas na vida real não dá porque só cabe um pininho, né, um fio dentro de cada entrada dessa. Então, se você quiser ligar mais coisas, precisa fazer desse jeito sim. Beleza, então eu liguei aqui, ó, GND e a 5 volts na minha placa de ensaio, né, ou protoboard. E aí agora a gente vai fazer a ligação de um LED simples. Aqui o LED, a gente já tem utilizado ele nas nossas aulas, né? A perninha torta ou anodo é o positivo e a perninha reta ou catodo, ou catódica, né, que nem tá aqui, é o negativo. Então, negativo a gente sabe que é esse fiozinho que está aqui, né? Tá se espalhando por todas essas ligações. Então, qualquer ligação que eu fizer nesses pontinhos aqui na linha do menos vai ser negativo, porque eu já conectei. E qualquer um que vai ser aqui nesses pontinhos na linha do mais vai ser positivo. Então, olha só.
Vou ligar aqui, negativo e positivo. Beleza, tá ligado, né? O LED, só que tá sem resistor, né? Então, se eu iniciar a simulação aqui, ele queima. Então, vamos colocar o resistor aqui em uma das ligações. Pode ser qualquer Pessoal, lado, né? lembrando aí das aulas anteriores, né? Que o Danilo tá dando o detalhamento aí de modificar as cores, né? Que nem a gente falou da aula Isso. passada. O terra, o ground em geral a gente coloca sempre preto, né? E voltagem 5 volts, VCC, né? É sempre colocando aí em vermelho, tá? Pra gente Sim. ter uma padronização e saber, né? Porque daqui a pouco vira um embrulho de tanto fio, né? E a gente acaba se perdendo nas cores aí. Então a gente sempre tomando cuidado com esses detalhezinhos, né? Exatamente. Esse aqui é um resumo, na verdade, né? A gente já viu toda essa parte que eu tô falando, então algumas coisas eu vou passar meio que batido, E aí, mas galera, obrigado pela. tem o link lá no grupo do WhatsApp, né, das aulas anteriores. Então, se não tá lembrando, assiste novamente lá a aula da semana passada e da semana retrasada, né? Tá? E Isso. também, assim, não sei se alguém perdeu a aula ou começou atrasado, né? Também pode verificar nos e-mails, o professor Danilo tem enviado por e-mail também, e no grupo do WhatsApp os links das aulas das semanas anteriores. Isso aí. Então vamos ligar um resistor aqui no circuito. Então olha só, eu vou tirar aqui uma ligação, né? Pode ser qualquer um dos lados, porque o resistor ele vai exercer o efeito de qualquer jeito, né? Como se vocês imaginassem aqui a água correndo, né? Se eu reduzir a vazão da água em qualquer direção aqui, se eu reduzir lá no comecinho ou lá no final, vai reduzir todo o circuito, né? Então não tem importância qual lado a gente vai colocar. Então vou tirar aqui e vou colocar no lado negativo. O resistor eu posso colocar desse jeito, né? Substituindo aquele fiozinho, substituindo o jumper, né? Ou eu posso ligar também de outras maneiras. Eu vou mostrar para vocês quais são as maneiras que a gente tem para ligar. Mas antes, eu vou mudar aqui o valor desse resistor, que como a gente já viu, né, para um resistor único, o valor que a gente usa é 220 ohms, né? Então, vou colocar aqui só o símbolo do ômega. Está acontecendo de algumas pessoas, não sei porquê, né? Podem ver que no meu aqui ainda aparece desse jeito o símbolo do ômega normal, né? Mas para alguns está aparecendo a letra AH. É a mesma coisa, né? Então, se tiver aparecendo AH, vem de ampere, né? Mas o ideal é que apareça o símbolo do ômega, né? Por ser um símbolo de resistência, então 220 ohms, certo? Então, as cores dele é vermelho, vermelho, preto, né? É muito importante a gente prestar atenção nas cores também, porque quando você estiver usando o kit de vocês, no comecinho vocês vão receber lá separadinho e anotado qual que é a resistência de cada resistor. Mas depois que vocês começarem a utilizar esses resistores, eles vão ficar espalhados ou ficar tudo junto, misturado, né? E aí a única coisa que vai poder identificar isso são as cores deles, tá? Então, você não precisa decorar, né? Até porque são muitos resistores para vocês decorarem ou aprenderem a forma de cor dele. Não é necessário, mas se você usando uma tabela, você precisa conseguir identificar quais são as cores do resistor aqui e aí olhar lá na tabela para ver qual que é o valor dele. Tem na Então, apostila, né, professor? tem na apostila e também no Google você acha facinho. Super fácil, só pular tabela de resistores. Isso. Então, ó, eu coloquei aqui, né? Ele está saindo daqui do negativo e vindo para cá. Outras formas de ligação aqui na protoboard. Eu posso ligar aqui, por exemplo, o meu LED na parte de cima e ligar o resistor aqui no meio da protoboard. Por quê? Porque a ligação sai daqui, vem para essa ponta da protoboard e sai daqui e continua para cá. Daí eu tenho que fazer uma ligação, né? Desse lado aqui para cá. Vai usar um fiozinho a mais, então não é uma ligação lá das melhores, né? Aqui também eu teria que mudar, deixar desse jeito para funcionar, certo? Outras formas de vocês ligarem é virar o resistor, né? Clico nele aqui, ó, e viro ele, deixo ele na horizontal
e ligo ele desse jeito aqui. E aí eu ligo, por exemplo, assim. E aí a ligação vem aqui o negativo, né? Passa por aqui, passa pelo resistor e vem para cá. Uma forma que a gente não pode fazer, que aí não vai dar certo, o resistor não vai exercer a função dele, é, por exemplo, eu ligar desse jeito aqui. Assim. E aí, por exemplo, ligar aqui. Por que assim não dá certo? Olha só. A protoboard, né, essa plaquinha aqui, ela tem as ligações dela lá por dentro, né? Como eu já expliquei em aulas anteriores, tem um filete metálico aqui embaixo. Então, se você liga um fiozinho aqui nessa parte e liga aqui nessa aqui na parte de baixo, eles estão conectados entre si, né? Então, todos esses 5 pontinhos aqui, eles estão conectados entre si. Agora, esse pontinho aqui não está conectado com esse, né? Estão separados. E no caso aqui desse canto aqui da protoboard, é nesse outro sentido, né? Por exemplo, mais aqui, ó, todos esses pontinhos aqui, que vai do comecinho até o final da protoboard, estão conectados. E o menos, todos os pontinhos estão conectados também, no nosso caso aqui, na horizontal. Então, se eu ligar desse jeito, o terminal aqui do LED vai estar conectado com esse fio de qualquer maneira. E aí a energia ela vai sempre seguir o caminho mais fácil que tem para ela seguir. No caso do nosso resistor, a função dele é exercer uma resistência na energia, né? Então ele dificulta a passagem da energia elétrica e com isso acaba gerando calor, né? E perdendo um pouquinho da tensão, que é justamente a função, né, do resistor. E aí a energia, se ela tem outro caminho mais fácil para seguir, ela não vai passar por ali. Então, nesse caso específico, a energia passaria aqui por baixo do resistor, né, lá dentro da protoboard, e sairia aqui, e aí acabaria queimando o LED, né. Nesse caso, para funcionar, teria que estar assim. Mas nunca liguem desse jeito. Então, ou vocês ligam de lado, desse jeito que eu estou mostrando aqui, né, que aí essa ponta do resistor não está conectada com essa, né? Ele vai passar por dentro, né? Energia elétrica obrigatoriamente tem que passar por dentro do resistor. Ou assim, né? Atravessando de uma ponta para outra, de uma metade para outra da protoboard, que aí também a energia não tem como passar aqui por baixo, ela tem que obrigatoriamente passar pela protoboard. Ou aqui no cantinho, agora não dá para voltar mais, aqui no cantinho, nessa parte aqui de baixo, né? Igual eu mostrei para vocês na parte anterior, né? Eu vou deixar aqui em cima porque a gente vai utilizar outros componentes também, certo? Então tá aqui, eu vou iniciar aqui a simulação, beleza? Então tá funcionando, nosso LED está acendendo, né? Ligação aqui de 5 volts, usando o resistor. E aí eu não tenho controle sobre ele, de como acender ou como apagar. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, a gente não tem nenhum botão, nenhum interruptor controlando aqui o acendimento desse LED. E se fosse no caso de programar o Arduino, essas portas aqui elas não são programáveis, né? Por exemplo, 5 volts, a gente não consegue no código lá dizer para ela desligar ou ligar. São outras portas que fazem isso. Essa daqui vai mandar energia direto, o tempo todo. Assim que você liga aqui na plaquinha USB, né, do seu computador, ou em uma bateria, o Arduino, esses 5 volts já estará funcionando constantemente. E o GND também. Então, como é que eu faço então para controlar de maneira eletrônica por enquanto, sem programação, esse LED aqui? A gente tem duas opções aqui. A primeira delas é este botão e depois também tem o interruptor. A gente vai ver essas duas opções, tá? Com o botão, ou também conhecido como push button, né, que é basicamente botão de empurrar, né, na tradução literal, é um botão que você aperta e ele funciona, mas quando você tira o dedo, ele desaperta, né? Ele não fica apertado direto. Então, apertou,
Por exemplo, se a gente quer acender um LED, apertou, ele acende, tirou o dedo, ele apaga. Como é que eu vou colocar esse botão no meu circuito aqui para fazer ele funcionar? Vamos entender primeiro como é que ele funciona. O botão aqui, ele tem 4 terminais, né? Separados aqui, um A, um B, 2B e um A e 2A. Então, tem as 4 perninhas, né? Geralmente a gente costuma encaixar ele nesta placa bem no meio, né? Mas nada impede que você ligue também aqui, mais para cá. E apesar de ele ter 4 perninhas, as duas aqui na vertical, por exemplo, o terminal 1 está ligado entre si, né, o A e o B, e o terminal 2 estão ligados entre si, o 2B e o 2A. Então, esses dois aqui já estão conectados entre si sem você fazer nada. Esses dois aqui também. O que acontece é que quando eu aperto o botão, aí eles ligam todos entre si, né? Ou seja, o lado aqui da esquerda liga com o lado da direita. Então, se eu, por exemplo, passar um fiozinho nesse sentido aqui, fazer assim. Nesse caso, não tem nada para funcionar o botão, né? A energia só vai passar pelo botão. Então aqui, ó, tá saindo, opa, tá no lado errado, né? Pronto. Então, nesse caso aqui, o positivo não está ligado no negativo, certo? Mas a partir do momento que eu aperto aqui o botão, né, inicio a simulação e aperto o botão, aí a energia elétrica vai passar por aqui e vai atravessar esse botão para o outro lado, né? Só quando eu aperto o botão. Quando eu solto o botão, aí não passa mais corrente. Vamos testar isso aqui no LED para vocês entenderem melhor. Então, eu vou ligar no lado positivo aqui, então eu vou tirar esse fiozinho. Então, eu vou ligar aqui, ó. O lado positivo do LED vai passar aqui nessa perninha, né, do botão. E aí eu quero que ele se ligue com esse outro lado do botão quando o botão for apertado, né. Então, eu posso ligar aqui embaixo, né, desse jeito, certo? Então, olha só, o que acontece aqui. A energia elétrica vai sair dos 5 volts, seguir por aqui, né, passar pela protoboard, subir esse fiozinho e chegar no botão, não vai ter mais aonde ele passar. Por quê? Porque ele vai vir para cá, né, pode até sair aqui em cima, mas não tem nada ligado nessa parte aqui de cima. Então a energia elétrica vai ficar ali e não vai fluir mais, não vai ter uma corrente, né. Para essa corrente fechar, né, para o circuito fechar, esse botão precisa estar apertado. Então, a partir do momento que eu aperto esse botão, aí sim a energia elétrica vai continuar o seu caminho, né? Então ela vai vir para cá, seguir por aqui, passar pelo LED, resistor e voltar. Então vamos fazer o teste. Eu já iniciei a simulação. Então, quando eu aperto o botão, né, eu clico em cima dele aqui, a simulação iniciada, o LED acende, e quando eu solto o botão do mouse, o LED apaga. Se fosse na vida real, você ia lá apertar com o dedo aqui e ficar segurando para ele acender, e aí a partir do momento que você tira o seu dedo, ele apaga, tá? Isso se chama, por exemplo, aqui, esse circuito desse jeito, tá? É um circuito aberto, porque é como se o circuito fosse assim normalmente fechado, né? Mas ele está aberto, certo? Não está passando corrente por ele. E aí quando eu aperto o botão e seguro aqui, o circuito fecha. Aí a energia começa a circular por todo o circuito. Então sempre que vocês ouvirem aí que o circuito está aberto, o circuito aberto significa que a corrente parou em algum lugar e não está funcionando, né? Está desligado. E sempre que você ouvir que o circuito está fechado, significa que existe energia fluindo por todo o circuito. É meio que um termo ao contrário do que a gente pensaria intuitivamente, né? Onde aberto não está funcionando e fechado está funcionando. Beleza? Então, esse é a funcionalidade do botão. Eu poderia ligar o LED, esse fiozinho aqui vermelho, por exemplo, só para ficar mais claro, aqui em cima, tá? Nada ia mudar, porque, como eu expliquei para vocês,
a parte de cima e a parte de baixo do botão, eles estão já ligados entre si. Então a energia elétrica ela já consegue fluir livremente aqui, em cima e embaixo. Então, qualquer um dos lados nesse sentido que eu ligar, vai dar na mesma, tá? Assim como se o LED tivesse ligado aqui embaixo, também iria funcionar do mesmo jeito. Agora, o que não pode, por exemplo, é a gente ligar no mesmo lado, né? Por exemplo, eu ligar o meu LED aqui. Deixa eu mudar aqui o lado. Tá abrindo essa janela bem na frente. Vou fazer aqui inverter o sentido. Olha só. Pode acontecer de talvez vocês se confundirem e achar que, por exemplo, a energia elétrica nessa ligação que eu fiz estaria vindo aqui, né, parando aqui no botão, e aí só quando eu aperto o botão ele segue aqui para cima. Só que, como eu expliquei, né, esses dados aqui eles já estão ligados entre si. Então, só para demonstrar, se eu ligar desse jeito, o botão vai ser inútil, né? Porque aqui em cima com embaixo já está ligado, né, entre si. Então, se eu aperto aqui, não faz diferença nenhuma, certo? Então, é ligar um lado com o outro, né? O lado esquerdo com o lado direito para ele funcionar. Beleza? Nesse caso, o Arduino só está servindo de bateria, né? Novamente, estou explicando novamente. Ele só está fornecendo aqui 5 volts. Então, como se fosse uma bateria de 5 volts, né? Quando a gente está programando com o Arduino, é legal a gente utilizar um botão, por exemplo, para ele mandar um sinal para o Arduino fazer alguma coisa com base no que você programou, né? Por exemplo, se você apertar um botão, digamos que você está fazendo uma maquete de um semáforo, por exemplo, né? E aí tem lá o semáforo do pedestre com o botão, onde o pedestre vai lá, aperta o botão, e aí ocorre todo aquele processo, né, de fechar o semáforo dos carros e abrir o semáforo do pedestre. E aí você pode fazer, por exemplo, uma simulação disso no Arduino, né, usando o botão. Quando você aperta o botão, você manda um sinal lá para o Arduino, e aí o Arduino, com base nesse sinal, faz todo esse processo de acender e apagar vários LEDs, né. Isso é só um exemplo de muitas outras funções aí que o botão pode nos ajudar, tá? Se você quer, por exemplo, um botão para ligar ou desligar uma coisa fixa, né? Esse botão já não é o ideal. Por quê? Porque ele só fica aceso a partir do momento que você fica apertando lá esse botão. Se você solta, ele não acende mais. Então, se você quiser, por exemplo, que você aperte só uma vezinha ali, soltou e ele fica aceso, então o ideal seria a gente utilizar esse outro carinha aqui, que é o interruptor, tá? Interruptor deslizante. Esse interruptor deslizante vocês já devem ter visto ele em brinquedos, por exemplo, né? Aquela parte de trás dos brinquedos ou de aparelhinhos eletrônicos, tem lá aquele interruptorzinho pequenininho que você só move para o lado para o outro para ligar ou desligar. É a mesma função aqui. É a mesma função também dos interruptores das lâmpadas das nossas casas, né? Só que o formato é diferente no caso, né? Mas a função é a mesma. Então, vou explicar aqui sobre esse interruptor, criando um outro LED. Esse LED eu vou fazer a ligação aqui diferente, só para vocês saberem aí que dá para ligar dos dois jeitos, né? Pessoal, então aqui agora... deixa eu só interromper o professor Danilo, que eu vou lembrando às vezes das coisas e vou interrompendo ele, né? A primeira coisa, galera, dá uma olhadinha lá em cima o nome desse circuito, né? Tá? Lembra que a gente falou nas outras aulas, o professor Danilo falou bastante, frisou bastante, que quando a gente cria um circuito novo, o Tinkercad coloca um nome, não sei de onde tira, né? Um nome completamente esquisito, né? E é interessante a gente sempre estar renomeando, né? E aí outra coisa também que o professor está fazendo no mesmo protoboard, no mesmo circuito, né? Esses dois exemplos. Se você quiser fazer separado, pode, né? Tá? E aí tem aquela ideia de você duplicar, né? De repente pegar esse primeiro exemplo do botãozinho push, duplicar ele e usar o do interruptor, né?
Não sei se vocês repararam como que o professor Danilo colocou o LED e o resistor. Ele não foi buscar lá do lado, né? No painel lá da direita, né? Como é que você fez essa mágica aí, professor? Eu só fiz e nem prestei atenção também, né? Tá tão no Assim então automático. que a gente usa em todos os outros lugares, né? O copiar colar, né? Ctrl C, Ctrl V, né? Tem duas funções, dois jeitos de fazer isso, né? Você pode clicar aqui no componente que você quer copiar, e aí tem esses dois atalhinhos aqui em cima, que é o copiar, você aperta lá, ele cria uma cópia desse componente, e aqui colar, quando você aperta, ele Passar o já mouse. gruda aqui no seu mouse o componente que você copiou. Ou Ctrl C, Ctrl V, né? Aqui você vai usar o atalho Ctrl C, Ctrl V, Porque certo? às vezes você tá procurando lá no painel e tem muita coisa no painel, demora pra você achar e já tem um ali na protoboard, você só duplica ele, né? Só copia e cola. Isso é particularmente útil quando vocês querem copiar e colar um resistor, por exemplo, né? Porque o resistor você tem que mudar o valor dele toda hora se você ficar pegando por aqui. Agora, esse daqui eu já com Ctrl C, Ctrl V, ele já copia o valor do resistor que eu estou usando, né? 220 ohms. Beleza? E aqui eu já vou mudar também, bem lembrado, professor, obrigado. Vou colocar aqui aula 6, tá? Certo. Então, continuando aqui, vamos fazer o circuitinho do LED primeiro, né? Para depois a gente poder interromper esse circuito com o interruptor. Agora, ó, liguei o resistor no lado positivo do LED, então eu vou ligar aqui no positivo e negativo com negativo, né? Beleza. Então, aqui está ligado, né? Não tem nada que interrompa ali o circuito, diferente daqui quando a gente utilizou o botão, né? Que agora o botão ele mantém interrompido o circuito, né? Mantém o circuito aberto e ele fecha o circuito. Funciona o LED quando você aperta. Aqui não, aqui está ligado o tempo todo. Então agora vamos colocar aqui, ó, interruptor deslizante. Primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre ele aqui no lado. O interruptor deslizante, ele tem três conexões, tá? Terminal 1, terminal comum e terminal 2. Esse terminal comum se chama assim porque é ideal que você sempre utilize ele, certo? Por exemplo, se você vai ligar dois fiozinhos, né, para fazer igual a gente vai fazer aqui, né, vai ligar num lado e no outro, nunca ligue ou aqui e aqui, porque senão ele não vai funcionar, tá? Liga sempre o do meio e aí você escolhe se você quer ligar o da direita ou o da esquerda. Por quê? Quando o botão está nesse lado aqui, igual está aparecendo aqui, ele está juntando, como se estivesse emendando essa pontinha com essa pontinha. Mas, nesse momento que ele está nessa posição, essa pontinha com essa pontinha não está emendada, né? E aí, quando eu puxo o botão para lá, né, eu direciono ele interruptor, aí ele inverte, né? Aí ele junta esta ponta com esta ponta e aqui não tem nada ligado com esse. Então, esse daqui está solto. Na prática, funcionaria assim, ó. Eu vou colocar aqui. Vou tirar aqui esse fio. Vou ligar esta ponta aqui na mesma linha do LED, né? Para que eles estejam conectados. Então, a energia elétrica sai lá de 5 volts, passa pelo resistor, passa aqui pelo LED e chega aqui nesta pontinha. E aí, eu vou ligar aqui, ó, a do meio. Certo? Não tem problema deixar o outro lado sem nada, tá? E o botão vai continuar funcionando. Então, olha só. O botão nesta posição aqui, ele já está ligando este lado com este lado. Então, na prática, o LED já vai acender assim que eu iniciar a simulação. Vamos lá. Olha só, acendeu. Agora, se eu arrastar esse botão para cá, opa, o LED apaga. Arrasta para cá, acende, e arrasta para cá, apaga. Por quê? Porque quando eu arrasto para cá, ele liga este lado com este lado. Ou seja, ele liga aqui o negativo com nada, né?
e aqui este lado continua sem ligação. Então, para de funcionar o circuito, né? A gente abre esse circuito. É assim que funciona nesses botões de brinquedos, aparelhinhos eletrônicos que tem esse botão de interruptor. E na nossa casa também, no interruptor da tomada, né? Da lâmpada. Então, quando eu puxo para cá, este lado com este ficam conectados. E quando eu puxo para lá, este lado com este ficam conectados, né? Nesse circuito desse jeito, assim desliga e assim liga. Se eu ligasse desse jeito aqui, que pode ocorrer na nossa cabeça de talvez ligar desse jeito, né, para ver se funciona, ele não vai funcionar, né? Por quê? Porque se o botão tá desse jeito, ele só liga o do meio com o da direita, e se o botão tá desse jeito, ele só liga o do meio com o da esquerda. Então nunca ele vai conseguir fazer a conexão aqui do lado esquerdo com o lado direito. É sempre o do meio com algum outro lado, certo? Então assim nunca vai funcionar o seu interruptor, tá? Procura sempre ligar desse jeito. Assim liga e assim desliga. Nada impediria também da gente ligar esse outro lado e funcionaria invertido, né? Ou até mesmo você ligar um outro LED aqui, vou fazer esse exemplo aqui, só para deixar bem mais claro. Vou colocar um outro LED aqui. Olha uma maçaroca de componente que já está virando isso daqui. Vou virar esse resistor e vou ligar aqui ele no positivo, beleza? Então, sai lá de 5 volts, vai passar por aqui, né? E vai passar pelo interruptor e vai lá para o negativo. Então, eu tô utilizando aqui um interruptor para ligar dois LEDs. Opa! Ó, cometi um erro aqui. O que eu fiz? O positivo está vindo por aqui, certo? Está saindo aqui e está chegando aqui no lado negativo do LED. Então, o LED, como eu já expliquei em outras aulas, se você inverter os lados, ele não queima, mas também não acende, tá? Então, o que eu posso fazer aqui é usar outra função do simulador, que é o espelhamento do componente, né? Virar ele, inverter. Então, se eu clicar nele aqui e inverter, aí ele vai funcionar. Beleza? Jorge tá com uma pergunta aí, Danilo. Pode perguntar. Tá no chat? Não, ele levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta, Jorge? Bom, talvez ele esteja digitando, então vamos aguardar para ver se ele vai digitar a pergunta. Então aqui, ó, inverti o lado, né, para funcionar. Então, lado positivo agora está indo para o positivo e lado negativo está indo para o outro lado do interruptor. Então, se eu iniciar desse jeito, ó, este LED está funcionando porque o interruptor está nessa posição, e aí se eu aperto para cá, o outro LED funciona, certo? Agora o LED, o interruptor, ele consegue acender dois LEDs, só que eu não consigo apagar os dois LEDs, né? Porque sempre vai estar ou desse lado, fazendo a ligação desses dois fios, ou fazendo a ligação desses dois fios. Então a energia está sempre de um jeito ou de outro, né? Não é como a gente vê nos nossos aparelhos eletrônicos que tem esse botãozinho aqui, tá? Que aí a gente só usa realmente um lado dele para ligar e o outro lado não tem nada que é para desligar. Ok? Então, essa função, tá, dos interruptores, quando vocês estiverem utilizando, por exemplo, o Arduino na bateria, você fez um carrinho, digamos, né? E aí você queira utilizar esse carrinho tem uma bateria e você vai estar utilizando o Arduino e você quer colocar um interruptor para ligar ou desligar o Arduino, né? Porque se você não tiver o interruptor funcionando, você vai ter que, a partir do momento que você junta a bateria com o Arduino, ele já fica funcionando e não tem como desligar se não tiver interruptor, né? Ou você desconecta a bateria do Arduino,
ou você coloca o interruptor, igual eu vou mostrar aqui. Só que aqui eu não vou ligar o Arduino, né? Porque no simulador ele usa diretamente aqui a USB, tá? Mas eu vou mostrar aqui de outro jeito. Então eu vou deixar esse circuitinho aqui desse jeito e vou aqui pegar outro componente aqui, a bateria de 9 volts e uma lâmpada, tá? Vou pegar uma lâmpada, porque a lâmpada não precisa de resistor. Vou fazer um negócio bem rapidinho, só para exemplificar aqui a funcionalidade do funcionalidade do interruptor. Então aqui, uma lâmpada, uma bateria e um interruptor. Digamos que a lâmpada fosse o Arduino, né? Você vai usar o interruptor para interromper o circuito aqui da ligação da lâmpada, né? Então, ó, liguei aqui um lado da lâmpada na bateria e ao invés de ligar aqui direto o outro lado da lâmpada na bateria, eu uso aqui o interruptor. Então, esse circuito passa pelo interruptor para só depois ir lá para a lâmpada, certo? Nesta posição que está aqui, está desligado, né? Porque esse fio não está ligado com esse. Então, se eu iniciar aqui a simulação, então a minha lâmpada não está acesa e agora ela acende quando eu movo aqui o interruptor, certo? É muito interessante vocês utilizarem o interruptor quando vocês estiverem utilizando aí um Arduino com bateria, né? Porque senão dá muito trabalho ter que ficar desconectando e conectando a ligação da bateria com o Arduino, tá? Vocês vão ver às vezes o interruptor desse jeito, mas tem também um interruptorzinho que parece um interruptor de lâmpada mesmo, né? Que é aquele botão que parece uma gangorra. Beleza? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem para perguntar, tá? Perguntem tanto dessa aula quanto de aulas anteriores. A gente está aqui para ajudar vocês. Alguém tem alguma dúvida aí? Pessoal, só para comentar também, vocês viram que já vai, Karine. Só complementar aqui, vocês viram que o professor Danilo fez dois projetinhos, dois circuitinhos aqui, mas usando um lugar só, né? Poderia ter aberto um novo, tal, mas você pode também aproveitar os dois aqui, né? Tá? A Karine falou para você explicar novamente o que? Essa parte da bateria, Karine? Da bateria, isso, da bateria com interruptor, professor. Tá, olha só. Vamos mostrar aqui o circuito normalmente funcionando, né? Desse jeito. Então, eu ligo aqui a simulação, a lâmpada acende, só que na vida real não é bem assim, né? Então, eu não conseguiria, por exemplo, deixar tudo conectadinho aqui e a luz não acender, né? Porque a partir do momento que você faz a ligação elétrica aqui numa bateria, ela funciona se o circuito estiver fechado, né? Igual tá aqui fechado. Então, para interromper o circuito, nos componentes eletrônicos, né, tem um botão de liga e desliga, a gente utiliza o interruptor, certo? O interruptor, né, como eu falei lá nesse outro circuitinho aqui que a gente montou, ele tem 3 terminais, né? Terminal 1, terminal 2 e terminal comum. O ideal é sempre a gente utilizar aqui o do meio com o outro lado. Qual lado? Qualquer um, tá? Eu vou escolher esse lado aqui e o do meio, porque esse lado está mais perto do meu circuito. Então, não liguem desse jeito, tá? Assim, ó. Assim não vai servir para nada, tá? Às vezes a gente pode pensar em ligar desse jeito, ou talvez colocar o interruptor aqui no meio, né? O ideal é o interruptor fazer parte do todo do circuito, né? Como se ele estivesse ligado mesmo em série aqui. Então, olha só. Aqui, ao invés desse lado da lâmpada ir direto para a bateria, ele vai passar aqui pelo interruptor.
Então vem aqui e vem para cá. Certo? Dessa maneira, olha só, a energia elétrica vem, passa aqui, né? Vem para cá, ou o caminho inverso também, né? Só estou exemplificando aqui como que é o circuito. E aí chega aqui, ele é interrompido, né? Por isso que esse botão, esse componente se chama interruptor, porque a gente interrompe esse circuito. Então, aqui não tem mais passagem de luz de energia elétrica. Por quê? Porque quando o botãozinho está desse lado, a gente está ligando esse terminal com esse. E esse daqui fica solto, não fica ligado a nada. Então é como se o fio tivesse solto mesmo no ar, né? Ele a energia não passa para lugar nenhum. Então, se eu iniciar aqui a simulação, o botão nessa posição, o circuito não corre, né? A energia elétrica não corre. Agora, se eu viro aqui, ó, o botão, né? Se eu aperto para lá, aqui a lâmpada acende. Por quê? Quando o botão está nessa posição, eu ligo este comum aqui com este terminal 2. Então aí sim a energia elétrica continua o percurso dela aqui passando por dentro do interruptor e vindo para cá. Então é essa função de interruptor em todos esses componentes que vocês veem por aí, tá? Assim como na lâmpada das nossas casas, né? Apertou para lá, ele apaga. Apertou para cá, ele acende. Tranquilinho? Consegui tirar sua dúvida? Do lado de cá ele liga esses dois pontinhos e do lado de lá ele liga esses dois pontinhos aqui. Como aqui não tem nenhuma ligação, né? Esse pontinho tá vazio, ele desliga, né? Ele interrompe o nosso circuito. Entendido, professor. Caiu coisa aqui. Entendeu agora? A mesma função aqui, tá? Nesse caso eu quis enfeitar um pouquinho, coloquei o outro LED do outro lado do interruptor. Então, quando o nosso interruptor vira para o lado de cá, ele acaba acendendo o outro LED, certo? E o botão só serve mesmo para a gente funcionar ele quando você está segurando o botão. Soltou, ele não funciona mais. Mas se você quer fazer, por exemplo, um funcionamento com a programação, né? Ou seja, você apertou, mandar um sinal lá para o Arduino e aí ele fazer alguma coisa, né? Com isso, mais para frente a gente vai ver melhor essa funcionalidade. O ideal é este botãozinho aqui, porque aí ele só manda um sinalzinho, né? E aí depois a gente usa esse sinal para ele fazer alguma coisa. Esse daqui é mais interessante para fazer essas ligações de liga e desliga mesmo. Ok? Depois eu vou passar para vocês a atividade desta aula, mas antes eu vou passar para vocês no grupo lá, tá? Mas como a gente já está um tempinho meio curto, né? Eu vou pedir para o professor Sérgio, você consegue mostrar o formulário, professor? Pessoal, como o professor Danilo falou no começo dessa nossa aula de hoje, nós estamos com um probleminha técnico no nosso Moodle, né? O Moodle é o ambiente que a gente vai usar, quer dizer, que era para a gente estar usando já, né? Para vocês verem nossas videoaulas, enviarem as atividades e tudo mais, né? Então, por enquanto, a gente está usando o e-mail e o WhatsApp, tá? Assim que ele estiver no ar, esperamos que seja logo, né? Aí a gente vai passar a concentrar tudo lá no, no Moodle, tá? Mas enquanto isso, eu fiz um Google Forms para vocês. Vou colocar o link depois no WhatsApp, lá no e-mail também vou mandar para vocês. Então, vocês vão fazer o seguinte: vão pegar o link da atividade 1, né? Da tarefa. Não, tarefa 1 é aquela do cálculo, né? Não tem link no Tinkercad, né, professor? É a tarefa 2, se não me engano, em diante, né? Isso, da tarefa 2 em 2 em diante. diante. Então, vocês vão pegar o link da tarefa 2, copiar aquele link. O professor Danilo mostrou na aula passada, mas a gente vai mostrar hoje de novo para relembrar. Né? Vocês vão copiar aquele link e colocar aqui nesse formulário. Só que aí vocês vão ter que preencher o nome de vocês, e-mail e tudo mais, para a gente ter, por enquanto, saber certinho e conseguir separar de quem é. Né? E aí nas aulas seguintes, a gente faz comentários sobre as tarefas da aula anterior. Né? Olha, o aluno fez assim, deu uma ideia nova, olha, o aluno fez assado, estava errado e assim por diante. Para a gente já conseguir ir interagindo, né? Não deixar para muito mais tarde, né?
para a gente interagir sobre essas atividades básicas, tá? Então, o formulário tá aqui bem basiquinho, tá? Vocês vão preencher aqui o nome de vocês, colocar aqui o e-mail de vocês, tá? Aí vocês vão colocar qual atividade, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, né? E aí vocês vão aqui copiar e colar o link da atividade, tá? Bem basiquinho. E aí envia. Então, vai enviar uma vez para cada atividade, tá? Então, fez a tarefa 2, preenche aqui o formulário. Fez a tarefa 3, preenche o formulário, manda o outro link. Fez a tarefa 4, preenche o formulário e manda o outro link, tá? Então, por enquanto, nós vamos fazer assim meio manual, né? Tá certo? E aí vou colocar lá no WhatsApp e depois mandar no e-mail de vocês também o link para vocês terem acesso a esse formulário, tá? Isso. A gente não pede para vocês mandarem por e-mail, porque a gente recebe muito e-mail do Instituto, tá? De diversos assuntos, e pode acontecer de e-mail de vocês acabarem se perdendo lá na maçaroca de e-mail que a gente recebe, né? E mesmo se a gente pedir, por exemplo, para vocês padronizarem o nome, sempre tem alguém que acaba esquecendo ou fazendo um nome diferente e a atividade também se perde. Então essa é a melhor forma da gente conseguir, por enquanto, né? Fazer desse jeito para vocês poderem mandar as atividades para a gente poder corrigir, né? Porque nosso curso é dividido em 3 módulos, né? Primeiro é eletrônica, só eletrônica, depois é só programação, e depois a gente junta os dois. E a módulo da eletrônica só já está acabando. Então seria interessante a gente já começar a corrigir para ajudar vocês, né? Ver se tem alguma coisa que aí precisa melhorar no projetinho de vocês, para a gente já partir para a segunda etapa, certo? Você quer reprisar para eles como é que manda o link, professor? Eu vou reprisar então. Vou compartilhar aqui rapidinho. Então, digamos que eu queira aqui compartilhar este projetinho no formulário lá do professor Sérgio. Então, primeira coisa, daqui eu tenho que entrar no meu circuito, né, o ideal. Se você tiver aqui na sua página inicial, entra primeiro nele, né, vem aqui editar isso. E vem aqui em enviar para, nesse botãozinho aqui do lado. E aí, lá no finalzinho aqui dessa janela, tem convidar pessoas. Aí é só você copiar esse link. Você pode usar aqui o botão copiar ou selecionar tudo, né? Clicar com o botão direito e copiar. Mas é mais prático clicar aqui mesmo. E aí, joga esse link lá no formulário, certo? É este link que vocês vão mandar. Esse daqui que está aqui aparecendo aqui em cima não funciona, tá? Porque esse daqui só funciona para quem está logado no perfil tudo certinho. Beleza? Deixa eu ver se tem uma forma de mandar aqui por fora. Eu não lembro se tem. Propriedades. Não, não tem. É só lá por dentro mesmo. Então, entra no seu projetinho, enviar para, convidar pessoas e copia o link e manda lá. Certo? Então é desse jeito que vocês vão mandar por enquanto pra gente, tá? Depois a gente vai acertar isso daí, se Deus quiser. Beleza? Acho que é isso então, pessoal. A gente se estendeu um pouquinho, mas espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo que a gente quis passar. E amanhã, assim como todas as quintas-feiras, a gente está disponível aí para vocês entre as 17 até as 19 para vocês tirarem dúvida aí com a gente, tá? Se você não puder mandar nesse horário, manda em outro horário também, a gente pode ajudar, mas aí talvez não na mesma hora, tá bom? Então é isso, até quarta que vem, tá? Sexta-feira e segunda-feira tem as próximas aulas. E aí, Os itens lá no WhatsApp e no e-mail, né, professor? isso, a gente vai explicar sobre esse formulário também lá no WhatsApp para vocês novamente, tá? Vamos deixar lá o link lá no WhatsApp e passar as atividades lá para vocês também, beleza, pessoal? Também daqui a pouquinho, só vou subir demora um pouquinho para subir, né? Só vou subir esse vídeo que está sendo gravado aqui no YouTube e aí já coloco também lá no WhatsApp e no e-mail de vocês o link da aula de hoje também para quem quiser assistir novamente ou para quem não
conseguiu assistir para poder assistir em outro horário. Legal, galera? Isso. Valeu, pessoal. Então, até Boa semana que noite. vem. Bom, tchau, Obrigado. tchau, até Tchau, mais. tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite,